Não aguento mais a minha sogra. Ela interfere demais na minha vida. Ela dá palpite em tudo, mesmo não sendo chamada. E o pior é que o meu noivo escuta mais ela do que eu. Seria esse o seu caso, noiva cristã? Se for, vem aqui comigo. Vamos continuar a conversa que nós iniciamos a semana passada. No mês de abril, iniciei uma série de vídeos com o tema Conselho para Noivas Cristãs. Estamos iniciando o mês de maio, que é o mês que muitas noivas escolhem para se casar. Casamentos acontecem o ano todo, na verdade, mas maio parece que ainda é místico para a maioria das noivas. Os vídeos anteriores abordaram vários assuntos que as noivas buscam saber. Hoje estamos encerrando a série Conselho para as Noivas e concluindo a parte B do vídeo. Vou me casar. Minha sogra, meu problema. Eu sou a Cláudia Peixoto, conselheira bíblica, a noiva verdadeiramente cristã, que deseja uma orientação bíblica sobre como lidar com as interferências e influências da sogra sobre as suas vidas. Vai encontrar nesse vídeo conteúdos e com conselhos que a ajudarão a resolver os seus conflitos, as suas amarguras, a raiva e o que é mais importante, não levar problemas mal resolvidos para o seu casamento. Dá uma olhadinha aí embaixo, no canto inferior, do lado direito no seu vídeo. Vê se aí está escrito inscrito. Olhou? Não. Se estiver em vermelho, é porque você ainda não se inscreveu no canal Conselhos da Cleo. Por gentileza, clica aí. Clicando, você se inscreve no canal Conselhos da Cleo e você ajuda esse conteúdo a espalhar para várias pessoas de vários lugares. E isso você está ajudando que a palavra de Deus chegue ao coração das pessoas. Eu conto com a sua ajuda. Noivinha cristã. Se você assistiu o vídeo anterior e gostou muito do que viu lá, agora é com você que eu quero falar. Por isso, eu vou recorrer ao mesmo texto bíblico no livro de Ruth que eu usei anteriormente para elencar as características que você, noiva, deve imitar para ser a noiva ideal. Aliás, você já leu o livro de Ruth inteirinho, com bastante atenção e cuidado? Desafio você a fazer isso. É um livro curtinho e muito rico espiritualmente para ajudar você como nora cristã. Quero que durante toda a minha fala você não se esqueça que no passado eu fui nora como você. No caso, como você é hoje. Pensa que passei por muitas experiências como nora, apanhei muito, mas também aprendi muito em todos os anos de casada que eu tenho hoje, que são quase 40 anos de casada. Também sou sogra, de genro, na verdade, não de nora, mas tenho experiência também como sogra. Tanto na primeira quanto na segunda experiência, é aprendizado todos os dias. Então, todos os dias eu também estou aprendendo. Isso significa que nós estamos juntas. Eu sei o que é estar no seu lugar, no lugar de nora, e também sei o que é estar no lugar da sogra. Mas hoje nós vamos aprender com a Ruth e não com a Cleo. A Ruth foi uma mocinha decidida, cheia de fé e esperança.
Lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, deixa essa evidência quando a mocinha precisa tomar a grande e difícil decisão da sua vida, que é ou ir com a sua sogra para um lugar totalmente desconhecido, talvez hostil a ela, pelo fato dela ser moabita, ela poderia inclusive ser rejeitada em Israel, ou ficar com a sua família, na sua terra, na sua zona de conforto, casar-se novamente, ter filhos perto da sua família e ser feliz para sempre ali mesmo naquele local. Mas Ruth fez a seguinte decisão: ela foi com a sogra dela contra toda e qualquer perspectiva de aceitação e de sucesso. O amor dessa garota por sua sogra foi incondicional. Ela não tinha nenhum interesse pessoal, ela simplesmente amava essa mulher com amor abnegado. Era o amor bíblico. E aí eu queria fazer a seguinte pergunta para você, que é uma noiva cristã. O seu coração está disposto a amar a sua sogra a ponto de deixar sua família e assumir a família do seu esposo como a sua família? Porque isso é o que vai acontecer. Vocês se tornarão uma família. E a Ruth fez isso. Vocês serão uma família juntas, uma família unida. E quando a Ruth decidiu seguir a sua sogra, foi uma decisão por completo. Ela se colocou inteiramente à disposição de sua sogra, submetendo a ela em tudo. Lendo o texto, dá para notar que a Ruth era carinhosa com a sua família. Ela tinha um bom relacionamento com seus pais, mas ela quis fazer o bem à mãe do seu falecido marido, uma viúva sem filhos. Ruth provou que amava sua sogra sem nenhuma pretensão. Ela viveu aquele amor de 1 Coríntios 13, de 1 a 8, e isso está registrado lá em Ruth, capítulo 1, versículos 15 e 18. Como noras, queridas, devemos escolher amar as nossas sogras. A união com o filho delas nos fornece um poderoso laço de amor para nutrir por toda a nossa vida. Pense sobre isso. Vamos então aprender um pouco mais com as características da Ruth. A Ruth ajudou a sua sogra saindo em busca de provisão para ambas. Se você leu o contexto, você leu o livro, e se não leu, leia, você vai perceber que Israel, ali naquele país, a situação estava bem complicada para Noemi, porque ela chegou ali sem nada, e ela estava, de certa forma, esquecida. E partiu da própria Ruth a ideia de ajudar a sua sogra a buscar os alimentos, a buscar os mantimentos, e ela não fez só isso, ela não deu só a ideia, ela foi ao campo, ela foi trabalhar para poder trazer o mantimento, o alimento para sua sogra. Você está disposta a ajudar a sua sogra nas dificuldades dela? Seja material, espiritual ou qualquer outro tipo de ajuda? Ou você acha mais fácil criticar ao invés de ajudar? A Ruth escolheu ajudar, espero que você também. Outra característica de Ruth, ela foi uma moça que escutou os conselhos da sua sogra. Você lembra que a Noemi deu vários conselhos para ela, conselhos inclusive desafiadores. Como que você encara os conselhos da sua sogra? Como uma intrometida e palpiteira? Ou você escuta com respeito e posicionamento bíblico em relação àquilo que você ouviu? Ruth ouvia os bons conselhos da sua sogra. Claro que existem sogras que não se prezam como a Noemi, que são sensatas, que são amorosas e que sabem tratar as noras como filha. Mas e você, que é uma nora?
tem dado essa condição à sua sogra? Por exemplo, antes de recusar os seus conselhos, você pondera biblicamente sobre o que você está ouvindo? Sabe por que eu estou te dizendo isso? Nós podemos perder de vista que, apesar de sermos salvas, nós somos pecadoras. E a sogra também peca, viu? Se a sua sogra for cristã, será sua função como cristã contribuir com o processo de santificação dela. E isso está registrado lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que diz o seguinte: por isso, aconselhai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Então, isso significa que nós somos responsáveis no processo mútuo de santificação. E nesse caso, receber conselhos da sua sogra é uma forma de abençoá-la por ela estar cumprindo uma ordem bíblica. Você só não deve acatar conselhos quando eles forem antibíblicos. Caso contrário, será uma bênção ouvir os conselhos da sogra. Ouça o que ela tem para te dizer e pondere as suas palavras. Não resista somente porque está vindo da sogra ou porque vocês tiveram um problema no passado. Lembra que Deus nos perdoa, purifica, limpa os nossos pecados. Assim nós devemos agir com as pessoas, do mesmo jeito que nós recebemos do Senhor, também devemos agir dessa forma com as pessoas ao nosso redor, inclusive a sogra. Pense que ao longo da vida vindoura, você vai aprender muito com ela. Vocês terão oportunidades únicas de serem grandes e valorosas amigas. Como mãe do seu noivo, futuro marido, você a considera como a sua mãe? Ruth considerava a sua sogra como mãe e ela foi honrada, inclusive por Deus, por conta disso. Uma outra característica de Ruth, ela era uma nora compreensível. Não tinha ciúmes da sua sogra com os filhos dela. Cuidado com o seu ciúme quando você vê que o seu noivo escuta mais os conselhos da sua mãe do que os seus. Enquanto não acontecer o deixar o pai e mãe, os filhos devem obediência aos pais. Cuidado para não cair no pecado do egoísmo e entrar numa disputa com a sua sogra. Entenda que cada uma tem o seu papel e a sua função. A mãe sempre será mãe e você será a esposa. Ninguém vai ocupar o lugar de ninguém. Não há uma guerra para ver quem ganha. Há uma guerra sim no mundo espiritual para destruir a unidade familiar. Então, seja compreensível com o papel dela como mãe e entenda que depois de casada, o seu marido será auxiliado sim por você. E esse é um papel dado a você por Deus. Cleo, então o que fazer com os palpites e interferência da sogra em relação à casa onde nós vamos morar, os eletrodomésticos, onde nós vamos colocar a geladeira, o lugar que nós vamos, se nós vamos trabalhar fora ou não, se eu vou dar conta de cuidar do filho dela, das roupas dele, se eu vou saber cozinhar ou não, cuidar dos filhos, da casa, enfim, o que eu faço com esses palpites? Então, essas questões, elas não envolvem escolhas pecaminosas e tampouco morais de certo e errado. São questões de gosto pessoal e decisões futuras que compete ao casal de noivos a decisão. Nesse caso, os noivos devem se posicionar sobre as suas escolhas, desfrutando da liberdade de dizer que prefere montar a sua casa, a sua estrutura familiar no estilo pessoal deles. E a sogra tem o dever de respeitar esse posicionamento sem se ferir ou sem se magoar. Sobre dar conta da casa com o kit completo, a nora que tem dificuldades com os serviços domésticos, e aqui está passando agora o card, se você tem dificuldades, você não sabe como se organizar, como se preparar para o seu casamento, assista esse vídeo que vai te ajudar muito. E você precisa ter humildade para então poder pedir ajuda para sua sogra, para sua mãe. E você também tem a
possibilidade de fazer cursos de culinária, serviços domésticos em geral. Hoje, a internet disponibiliza muitos cursos curtos, fáceis, totalmente acessíveis. Então, tenha humildade nesse sentido e procure ajuda. É importante que você deixe claro para sua sogra, para que ela também fique tranquila, que você tem essa disposição no coração. E ela também não fique ansiosa em querer controlar a vida do filho dela depois dele casado. E você também, como nora, não ter aquela preocupação se você vai estar ou não à altura da sua sogra nesses serviços. Nesse caso, a transparência ajuda muito na construção da relação, no sentido de uma ajudar a outra e cada uma respeitar os limites alheios. Noivas, eu sei que vocês devem estar com muitas dúvidas sobre muitas coisas que envolvem as relações familiares com o seu noivo e futuro marido. Aqui foi só uma reflexão para apontar o norte, trazer esperança ao seu coração. Não precisamos levar e nem criar problemas para o casamento. Ações simples, como o diálogo, a transparência bíblica, pode fazer grande diferença em suas posturas e decisões. Não se constranja em buscar ajuda caso você tenha percebido dificuldade em qualquer área que possa afetar o seu casamento. Busque conselhos sábios e bíblicos. Não desista do seu sonho de casar-se. Prossiga debaixo da graça de Deus sobre a sua vida e da sua nova família a ser formada. Família, queridas, é um projeto de Deus para a vida de todos nós, para a sua vida em especial. Precisa ser construída sobre uma base bíblica de amor, uma base bíblica cujo propósito, cujo foco é sempre a glória de Deus. Que Deus abençoe o seu casamento. Muito obrigada por estar aqui comigo durante todo esse tempo, por assistir esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas, com as noivas que estão tendo esse tipo de conflito. E isso você me ajuda a propagar esse conteúdo vindo da palavra de Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.